Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre públicos, né? Quais são os tipos de público, quando você deve usar cada um deles. Então, para a gente começar aqui, queria dizer para vocês, né, que a gente tem o público aberto, público segmentado, público semelhante e público personalizado. O que é o público aberto? É quando você vai fazer, por exemplo, um anúncio e você não segmenta nada, você não escolhe nada. A gente considera público aberto somente a segmentação masculino ou feminino, só de gênero, né? Se você quer anunciar só para homem, só para mulher ou para ambos os sexos. Mas você, por exemplo, não segmenta idade, você não segmenta interesse, comportamento, você não coloca nenhum tipo de público lá dentro. Então, ou seja, esse é um público aberto. Aí ele vai com base no quê? Lembra daquela aula onde eu falo de pixel e algoritmo? Ele vai com base no algoritmo, né? O algoritmo vai fazer essa entrega com base no pixel. Um algoritmo que vai ficar a parte de fazer a distribuição ali do seu anúncio conforme ele acha que é necessário. Então, público aberto, geralmente a gente usa muito quando o nosso pixel tem bastante informação, né? E aí o algoritmo ele já está muito inteligente para poder fazer essa entrega, porque o pixel tem muita informação ali, ele sabe exatamente quem é o público que entra no seu site, que compra, ele conhece muito bem. Imagina que quando o pixel ele tem bastante informação como se fosse um funcionário que está há 40 anos trabalhando na sua empresa, conhece tudo da sua empresa ali. Você não precisa mais ficar, né, dando ordens ali do que ele tem que fazer, porque ele conhece muito bem tudo que acontece ali dentro, né? Então, é basicamente isso. Porém, a gente usa também em campanha inicial, tá? Em projeto novo, vocês vão ver aqui na prática eu fazendo que a gente tem que usar público aberto sim, tá? Principalmente quando o produto é um produto mais genérico, onde qualquer tipo de pessoa pode comprar. Aí então que a gente deve usar bastante público aberto também. Por exemplo, relógio. Eu vou anunciar relógio masculino. Qualquer tipo de homem pode ter interesse em relógio? Com certeza sim. Mas eu devo segmentar também? O que é o público segmentado? É quando a gente escolhe alguma coisa, né? A gente dá um direcionamento para o Facebook? Sim, porque eu vou segmentar também para, por exemplo, homens que gostam, que têm interesse em relógio, que já pesquisaram, que já visitaram coisas de relógio. Quando eu colocar lá no Facebook na parte de interesses, né? Interesses e comportamentos, relógios, ele vai estar mostrando para pessoas que já pesquisaram algo sobre relógios, tá? Então, esse tipo de público aqui segmentado é também muito bom de se utilizar. E aqui a gente tem segmentar por interesse, por exemplo. Minha letra é muito feia, né, galera? Interesse e comportamento, né? E qual que é a diferença de interesse e comportamento? Interesse ele não tem uma assertividade, a pessoa pode ter interesse. Por exemplo, eu posso ter interesse em carro de luxo sem nunca ter tido um carro de luxo. Agora, eu já pesquisei sobre carros de luxo, né? Então o algoritmo sabe que eu já visitei, por exemplo, páginas relacionadas a carro de luxo. Mas não necessariamente eu tenho um carro de luxo. Agora, comportamento já não. Comportamento já tem assertividade. Por exemplo, tem um comportamento que é de pessoas, de viajantes frequentes, pessoas que viajaram, por exemplo, na última semana, chegaram de viagem na última semana. Isso é um comportamento. Isso tem assertividade, porque o Facebook consegue identificar, o algoritmo consegue identificar quem esteve viajando e retornou, por exemplo, está uma semana. Pessoas, por exemplo, que fazem aniversário em janeiro. Eu consigo segmentar. Tanto é que no meu primeiro curso, que eu lancei em 2019, eu fiz até um anúncio que chamou bastante atenção aí do mercado, falava assim, ó, alguma coisa assim, eu sei que seu aniversário está chegando e eu queria te dar um presente. Aí eu continuava com a minha copy, né? Aí a pessoa falava, meu Deus, como é que ele sabe que meu aniversário tá chegando? Ai, meu Deus, o cara é bruxo, sei lá o quê. Ai, eu tô com medo. Muito comentário assim, sabe? Ai, meu Deus, como é que você sabe que meu aniversário tá chegando? Eu tô com medo, o cara é bruxo. Umas coisas assim meio loucas, porque as pessoas não imaginavam, né? Mas isso por quê? Porque eu colocava, por exemplo, comportamento quem estivesse fazendo aniversário no mês, sabe? Então isso é um comportamento. Interesse já não tem tanta assertividade assim. Então, por exemplo, quando eu coloco segmentado, com interesse em relógio, pessoas que têm interesse, já pesquisaram coisas sobre relógio, tá? E a gente tem, por exemplo, um público semelhante. O que é o público semelhante? É o famoso lookalike, que é o LLA. É o Lookalike Audience. Então, é parecido com a sua audiência. Resumidamente aqui, traduzindo isso aqui. Que a gente chama como também, aqui no Brasil, a gente chama-se como somente lookalike. Lookalike.
E esse público, ele é semelhante a algum público que você queira criar. Por exemplo, Fernando, me dá um exemplo prático assim, ó. O que eu posso fazer de semelhante? Você pode pegar a base de todo mundo que comprou no seu site, você pode escolher lá pessoas que compraram, por exemplo, nos últimos 180 dias, nos últimos 6 meses, e você fala que você quer um público semelhante a essas pessoas, e aí você pode escolher um range de 0 a 10. Pode ser de 0 a 10, pode ser 0 a 1, 0 a 2, 5 a 10. Você escolhe o quão semelhante você quer, sendo que cada faixa etária dessa tem uma quantidade de pessoas específicas. Ou seja, de 0 a 1% tem, se eu não me engano, 1.300.000 pessoas, 1.330.000, alguma coisa assim. De 0 a 10 já tem 13 milhões de pessoas. Ou seja, o quão semelhante você quer. Ah não, eu quero um lookalike bem próximo e eu quero bem restrito, então é 0 a 1%. Ah não, pode ser um pouco mais amplo, ou seja, deixar meu público também maior, né? Porque é melhor eu ter um público maior que eu consigo escalar mais, né, Fernando? Sim, aí você pode botar de 0 a 10, você pode botar de 0 a 5, né? Então isso é um público semelhante. Só de compra? Não, você pode escolher do que você quiser. Por exemplo, você pode escolher de pessoas que entraram no seu site. Sim, pessoas que viram seu vídeo, por exemplo. Você pode criar um público personalizado, que eu já vou explicar aqui. O que é o público personalizado? O público personalizado é quando você cria, por exemplo, quem assistiu o meu vídeo nos últimos 30 dias. Ok, ele vai te dar um público personalizado. Aí agora eu quero criar um público semelhante a essas pessoas. Eu quero anunciar para pessoas que são parecidas com essas, que têm os mesmos costumes, os mesmos comportamentos, os mesmos interesses. Ok, ele cria. Esses públicos personalizados aqui, eles basicamente são os públicos que a gente faz o retargeting ou remarketing, né? Retargeting ou remarketing, né? E por que isso? Porque aqui eles são públicos personalizados, são criados com base em uma ação. Por isso que eles são públicos de retargeting ou remarketing, né? Que são a mesma coisa. Ou seja, exemplos práticos aqui de públicos personalizados. Pessoas que compraram no meu site em determinado número de dias que você pode escolher, em 30 dias, 90 dias, enfim. Pessoas que entraram no meu site e não compraram, são públicos personalizados. Pessoas que passaram bastante tempo no meu site, por exemplo, são públicos personalizados, você consegue criar. Pessoas que viram o meu vídeo nos últimos 30 dias, são públicos personalizados. Pessoas que viram mais de 50% do meu vídeo, ou seja, assistiram, por exemplo, mais de 75%, mais de 50%, assistiram mais de 25%. Você consegue criar isso dentro do Facebook. E a partir do momento que você cria, você tem um público personalizado. Que aí você consegue fazer um lookalike em cima desse público personalizado. Beleza, galera? Então, eu acho que ficou bem claro aqui a diferença, né? Todos os tipos de público que a gente tem para usar. Lembrando que, né, aqui, né, no meu curso, você, além de entender na teoria, você vê isso aqui tudo funcionando na prática, né? Quando a gente chegar lá no Mão na Massa, vocês vão ver a gente trabalhando com isso aqui e vão entender mais ainda, né? Vão ficar bem expert aí na diferença de cada um deles, como que eles se performam, quando a gente deve usar um ou outro, ou vários ao mesmo tempo, ou não, né? Então, se tiver qualquer dúvida, lembre-se, né, galera? Eu tô aqui para ajudar vocês. Não deixe de perguntar, tá? Não deixe de perguntar. Manda aqui nessa aula que eu vou ter um prazer de te responder e a gente se vê na próxima aula. Valeu!